Bem-vindo ou bem-vinda a mais uma leitura intuitiva para os signos. Você pode assistir aos vídeos do seu signo solar, da sua lua e do seu ascendente. É um vídeo que vale para o mês de abril, mas se você sentir vontade de assistir, é porque aqui tem uma mensagem para você, independente da data, independente do momento, e aí ela fica valendo para os seus próximos 30 dias. Lembrando que essa é uma leitura geral, feita para várias pessoas, então é importante que você fique com aquilo que faz sentido para você. Se você quiser uma leitura particular, totalmente direcionada para a sua energia, para as suas questões, você pode entrar em contato comigo através do link que vai estar na descrição. Cancerianos, vamos ver como vai estar o seu mês, né, o seu próximo mês. Eu vou começar tirando uma carta para o tema do mês. O tema que rege esse seu próximo mês, de abril, ou quando você estiver vendo. A amistosidade. O 2 de copas é uma carta que fala sobre uniões, sobre parcerias, sobre amizades até. A sua relação com alguém, com algumas pessoas, relações que te favorecem, que te complementam. A gente sozinho não é capaz de fazer tudo, a gente não sabe tudo. Quando a gente une forças com outra pessoa, une conhecimento, a gente consegue ir mais longe. Então é um período, um mês, em que essas parcerias, essas relações te ajudam a navegar ao longo do mês e te ajudam a trazer sucesso, né? Trazem sucesso nas questões que acontecerem. Você se beneficia quando você se apoia em outra pessoa. Não por interesse, mas porque de fato você pode contar com aquela pessoa, com a ajuda daquela pessoa, e oferecer a sua ajuda também é uma troca. Um relacionamento sempre é uma troca, são duas partes interagindo. Então é receber o que te é ofertado, se beneficiar disso e oferecer o que você tem de melhor também para ajudar quem precisa, quem está ao seu redor, as pessoas de quem você gosta. Mas aqui é uma carta que fala sobre esse benefício através das suas relações, das suas parcerias. A gente vai ver agora nos relacionamentos em si quais são as forças e os desafios para você. A orientação e a integração. Nossa, você tá com várias cartas, você é de Câncer, tá com várias cartas bonitas, né? Com umas energias muito bonitas, muito leves. A orientação como força. Em primeiro lugar, a primeira coisa que me ocorre de te dizer é que você pode confiar num guia superior ou interior. Você é guiado o tempo inteiro na direção certa. E isso, quando a gente olha para os relacionamentos, né, traz isso para os relacionamentos, significa que ninguém que cruzou o seu caminho até hoje ou que está na sua vida está ali por acaso. Aconteceu por acaso. Todas as interações, todos os encontros, sejam eles encontros que já ficaram para trás ou que ainda estão, né, na sua vida, todos eles vieram te trazer algo, vieram te ensinar algo. Então, tudo que acontece nessas relações traz um ensinamento. E é através dessas relações, desses ensinamentos, que você cresce como pessoa. Além disso, aqui o que está me chamando a atenção, que eu toda hora estou olhando para essa carta, e aqui lembrando que ela está como força do seu mês nos seus relacionamentos. Mas tem aqui uma figura, é uma pessoa, um anjo, subindo, né? Ele está nesse fluxo, indo para um lugar mais iluminado e superior.
mas tem uma outra figura aqui, como se fosse uma parte dela que fica olhando para trás. Então, o que essa figura me traz de mensagem é que talvez você esteja, se você se identifica com isso, né? Se você está de alguma forma apegado a algo que ficou no passado, um relacionamento ou uma pessoa que ficou no passado e que já não é mais presente, isso de alguma forma te trava, te limita, te impede de ascender, de ir para um lugar melhor ou de se sentir melhor, se sentir plena e feliz com o que você tem hoje, com a vida que você tem, com as pessoas que você tem na sua vida hoje. Então, ficar olhando para isso que você não tem, para o que você perdeu, para o que você não tem mais, de alguma forma, aqui é como se você estivesse olhando na direção errada. Você pode ir mais adiante e você pode ir além, mas você fica olhando para trás. Então, quando eu falei aqui, né, sobre essas parcerias, essas pessoas que te ajudam e te apoiam, são aquelas que de fato estão na sua vida, querem estar na sua vida, gostam de você, te fazem bem, fazem você se sentir bem, feliz. Não foque no que você não tem, não foque nas pessoas que não querem estar com você. Foque naquelas que de fato querem. Aqui é uma, como eu falei, né, uma carta bonita, positiva, mas tem uma coisinha que fica indicando uma outra direção, que te tira a força, te tira a alegria. E a integração aqui como desafio para você, a integração, ela fala sobre equilíbrio, sobre integrar o seu lado luz e o seu lado sombra, as suas qualidades e as partes que ainda precisam ser trabalhadas, que ainda precisam ser cuidadas. O seu desafio é exatamente equilibrar essas partes todas. Trazer de volta o seu equilíbrio como pessoa, seu equilíbrio individual, né, interior, para que isso reverbere nos seus relacionamentos. Aqui eu sempre faço leituras de autoconhecimento. Por mais que eu esteja falando sobre relacionamentos, o relacionamento começa com você. Então, é importante que você olhe para o seu desequilíbrio, para a integração das suas partes, para que isso se reflita na interação com as outras pessoas que estão ao seu redor. Porque aqui indica que existe um desequilíbrio nesses relacionamentos. É como se você estivesse indo em direção à força para você nesse momento, que se apresenta para te ajudar, para te apoiar, é dizer que você pode ir em direção a esse equilíbrio, ir em direção a uma sensação melhor enquanto nos seus relacionamentos. Mas para você chegar lá, você precisa passar por esse processo aqui de reequilíbrio. Então, olha para aquilo que precisa ainda de um cuidado dentro de você. As suas questões, as suas feridas de relacionamentos passados, que relacionamentos passados despertaram em você de alguma forma. Partes suas que outras pessoas apontam como partes difíceis, por exemplo. O que tem em você que precisa ser trabalhado? Quais as feridas você tem que ainda estão abertas? Quais características suas você pode lidar? Eu ia falar melhorar, mas não necessariamente é melhorar a palavra. Mas você pode observar uma forma de ajustar essas características para que esses relacionamentos sejam facilitados. Não é se dobrar à vontade da outra pessoa, mas
Sabemos, não somos pessoas perfeitas. Eu não sou, você não é, ninguém é. Temos partes ainda que precisam de um certo cuidado, né? Que precisam ser de fato trabalhadas, porque são partes mais espinhosas de alguma forma. Isso é natural, todo mundo tem as suas. Todo mundo tem limitações. Então, aqui inclusive, como eu gosto de falar quando eu falo sobre isso, não é se desfazer, não é chutar pra lá os seus sentimentos ruins, por exemplo. Não precisa se desfazer deles, você não vai se tornar uma pessoa santa. Não é isso. É encontrar um meio de não deixar isso te atrapalhar, te prejudicar, te sabotar. Seja nos relacionamentos, seja na vida como um todo. Então, é você domar esse lado sombrio, colocar ele do seu lado e ao invés de deixar ele te comandar a sua vida, ele tá só ali, ele tá junto. Você sabe que tem essa parte em você, mas não é ela que manda, você manda. Isso facilita encontrar esse equilíbrio, se reequilibrar, se reharmonizar internamente, usar isso como força. Em algum momento isso pode ser uma fraqueza, pontos fracos, mas é transformar, não se livrar, transformar em uma força sua, algo que te ajuda a agir, a se colocar no mundo, te ajuda a se colocar em um relacionamento de um jeito mais harmônico, por exemplo. Vamos para sua carreira, trabalho, profissão, né? A força para você, aqui a carta do condicionamento. Em primeiro lugar, ela é a carta do diabo, que fala sobre instintos, então eu acredito que a mensagem venha daí também, de você usar os seus instintos a seu favor, de você ouvir o que esse guia interno te diz para fazer. É importante você considerar o que você sente sobre as situações, sobre as questões, não só o que você pensa. Nem sempre o seu racional tá certo. Às vezes, você cria uma realidade limitada, que tem uma visão limitada. Aqui essa carta, para mim, ela sempre fala sobre as crenças limitantes. Aquilo que você acredita ser, que na verdade é menos do que realmente é. O que isso quer dizer? Esse leão aqui, ele tem muita força. O leão é o rei da selva, mas aqui ele tá diminuído. Ele tá fingindo ser o que ele não é. Ele tá se fazendo passar por um carneiro para fazer parte do grupo. Existe um senso de pertencimento. Ele tem medo de não pertencer se ele mostrar ser quem ele realmente é. Então, por isso ele se diminui. Mas isso, às vezes, é inconsciente. Você fica se limitando, profissionalmente falando. Você acredita que você não é capaz de chegar em um determinado nível, não porque você já tentou e não conseguiu. Você sequer tentou. Você acredita plenamente que não é capaz. Então você acaba não tentando. E essa é uma limitação criada pelo seu racional. Você criou essa ideia distorcida de você mesmo e aí você acredita nela. E você não dá passos maiores, mais largos, que te levam além. Você fica limitado ali na sua zona de conforto, no que você já conhece, você já sabe como age. Então aqui, a sua força é encontrar a sua força. Buscar se observar, entender
o que você sabe, o que você não sabe. Arriscar, ir além, dar um passo maior. Se livrar dessas crenças, se livrar daquilo que te amarra, que te condiciona a sua vida, né, ser como é, condiciona a sua vida a ser como é. E isso você consegue através da escuta, da atenção ao seu instinto natural. Esse leão, ele não deixa de ser leão, ele vai sempre ser leão. Ele está escolhendo não ser, mas essa força está dentro dele. Então é extravasar essa força, esse poder, colocar esse poder no mundo a seu favor, para que você chegue onde você quer. A intensidade como desafio, a primeira coisa que me ocorre quando eu olho para essa carta é a pensar em pressa. Tem uma pessoa correndo aqui, ela quase que está patinando, e uma seta apontando para um lugar. É uma pessoa que está deslizando, indo muito rápido. A ideia de intensidade, né? Ir muito rápido. Então, para mim, é pressa como desafio aqui. Ter pressa de chegar em algum lugar e, às vezes, você não considerar, acabar se afobando para fazer alguma coisa sem observar direito, planejar, criar uma estratégia. Você só faz qualquer coisa de qualquer jeito só para ter um resultado. E aí isso te traz um resultado que talvez não seja tão bom quanto poderia ser se você calculasse mais, pensasse mais, criasse uma estratégia mais robusta de ação. Isso vale para pequenas ações, para um projeto. Isso vale para a sua vida como um todo, sua vida profissional a longo prazo. Se você sempre age assim, se a cada decisão que você precisa tomar você se afoba, troca os pés pelas mãos e faz de qualquer jeito, no longo prazo, você poderia chegar aqui, só que você só conseguiu chegar aqui. Você poderia ter caminhado um caminho muito mais longo, né? Ter andado um caminho muito mais longo. E não foi porque você tomou decisões equivocadas em algum nível, porque não conseguiu avaliar com calma toda a situação. Então, pense melhor, avalie mais as situações, micro e macro, que acontecerem ao longo do mês, porque o que acontecer esse mês vai ficar reverberando ao longo da sua vida inteira. Cada decisão que a gente toma dia após dia leva a gente em uma direção. Então, lembra disso quando você estiver fazendo de qualquer jeito, porque isso pode não apresentar um impacto muito grande ali na hora, mas depois pode ser que isso represente algo muito grande. Então, é bom você prestar atenção nas suas ações. Eu vou pegar uma mensagem complementar. Eu vou aceitar essas cartas todas que caíram. Nada é por acaso, né? Tem mais do que eu peguei para os outros signos, mas tudo bem. Mestre das minhas emoções conversa muito com a primeira carta, né? A primeira da amistosidade. Quando você se permite olhar para os seus sentimentos, para as suas emoções, através das suas relações, você se torna mestre daquilo que você sente, se torna mestre das suas emoções. E lembrando que estamos falando de Câncer, um signo que é do grupo dos signos de água, que já naturalmente tende a ser... tem uma facilidade para lidar com as emoções, por estar mergulhado nelas, talvez com uma naturalidade maior. Então é você aqui dizer, essa carta diz que você pode se beneficiar muito disso. Quando você se torna mais maduro emocionalmente,
Que leva também, isso que eu falei, né, sobre essa afobação, é tipo isso. Quando você ainda é imaturo, quando a gente ainda é imaturo, né, a gente age de um jeito meio afobado. Você se tornar mestre é você, de alguma forma, estabilizar uma energia. Você se torna equilibrado. Então, isso conta muito a seu favor. É buscar isso o tempo inteiro. As pessoas que passam pela nossa vida trazem ensinamentos. As coisas fazem sentido. Nada, eu acabei de falar que nada é por acaso, né? Você não cruza o caminho de alguém à toa. Ela vem para te mostrar algo, para te ensinar algo. E tudo que ela faz e tudo que você enxerga nela é reflexo do que você tem em você mesmo. Tudo que acontece nessa relação é reflexo de você e dessa pessoa. O que a gente tem dentro, a gente transborda pro mundo. E a gente aprende através dos relacionamentos. Eu sempre falo isso para quem eu atendo. Relacionamento tem a parte do amor, né? A parte do prazer, a parte agradável. Mas, na verdade, os relacionamentos existem. A gente busca relacionamentos, não é à toa. É porque é através deles que a gente aprende tudo que a gente precisa aprender para evoluir. Nada é à toa. Tem a parte do desfrutar da companhia do outro. Mas, se fosse só isso, não existiriam as brigas. Elas precisam existir porque cada um precisa aprender alguma coisa. Através desse espelho. Essa aqui, só olhar aqui as outras. Deixar assim. Essa carta aqui traz essa pergunta, né? Isso ainda te serve? Aqui, a primeira coisa que eu penso é de fato olhando para os relacionamentos. É pensar se esses relacionamentos, essas situações, isso te serve para quê? Você aprendeu o que você precisava aprender? Ainda faz sentido dessas pessoas existirem na sua vida? Algumas coisas precisam mudar por aqui. Aqui tem algumas cartas que se complementam, né? O que você quer, é importante você saber o que você quer. Pra mim isso aqui fala muito disso também, que eu tava falando aqui. Não agir de qualquer jeito. Saiba o que você quer pra saber como você vai agir. Mas tendo noção de que você tá fazendo algo que de fato faz sentido pra você. É uma pergunta que a gente precisa se fazer o tempo inteiro, né? Se as situações ainda fazem sentido pra gente, ainda servem de alguma coisa. Sejam relacionamentos, seja um trabalho. Mudar o que não colabora com o nosso crescimento, com a nossa evolução, isso que eu falei, né? Sobre as limitações. Mudar o que não faz bem. As suas partes sombrias. Trabalhar elas. Tudo isso dialoga com essas duas cartas aqui. É uma reflexão constante, porque é isso que vai fazendo aquele ajuste fino para você entender se você tá numa relação saudável, uma relação que te ajuda a crescer, a evoluir, que tá indo para algum lugar. Se você tá numa profissão, numa carreira, num trabalho que faz sentido para você, que tá te levando para onde você de fato quer, para onde você visualiza ir na sua vida. Você pode mudar o tempo inteiro, a qualquer momento. É possível fazer as mudanças necessárias que te colocam de volta na rota certa. Não tenha medo de mudar. O que precisa é o que pode ser mudado, né? Que deve ser mudado.
tudo sempre acaba fazendo sentido. Quando a gente chega num lugar, né? Quando as peças se encaixam e a gente olha o todo, a gente entende qual era o sentido daquilo acontecer daquela maneira, da gente conhecer aquela pessoa, ir por aquele lugar, né? Passar por aquele caminho. Tudo faz sentido em algum momento. Eu espero que essa leitura, essa mensagem faça sentido para você, que ela te ajude a ter clareza sobre o seu próximo mês. Eu vou finalizar ela por aqui. Muito obrigada por me permitir levar a mensagem até você. Se você gostou, curte o vídeo para ajudar o canal e se inscreve para não perder os próximos como esse. E eu espero te ver em breve. Até lá!